Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho dar continuidade a essa série de mensagens, né? Essa série de mensagens, o Rei Davi, lições de vida. Hoje, nesse segundo vídeo, eu gostaria de trazer para vocês agora uma revelação de Deus em relação ao cuidado que nós temos de ter com a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela diz que nós estamos cercados, irmãos, pelo mal, nós estamos cercados pelo diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma vítima vulnerável para que ele possa então tragar. E eu gostaria que você prestasse atenção agora nessa palavra que eu vou ler com você. Aqui eu tenho comigo a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí, 2 Samuel capítulo 11, no versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só isso aqui. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Entenda bem isso aqui. Veja que diz aqui no versículo, que era no tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi não era para estar ali na casa, não era para ele ter ficado em casa, era para ele ter saído também para a guerra. A palavra de Deus, ela diz que nós fomos feitos diante de Deus pelo Senhor Jesus, o sumo sacerdote, nós fomos feitos por ele como reis e sacerdotes. Os reis precisam sair para a guerra, os reis precisam sair para a batalha. Os reis não podem ficar ali nos seus palácios, porque nós seremos vítimas vulneráveis de ataques malignos. Existem muitas coisas que as pessoas não entendem. Às vezes o problema que você tem enfrentado hoje, essa dificuldade que tem enfrentado, talvez foi porque você não saiu para a guerra. Quantos aí estão agora me assistindo que são os reis do Senhor? Ele é o Rei dos reis. Nós somos reis e sacerdotes. Nós temos que agir como reis. Como reis, nós temos que sair para a guerra. Não podemos ficar em casa. Existem muitas pessoas que têm dado lugar ao diabo, têm dado espaço para o diabo minar na sua vida o pecado, colocar no seu coração ali o desejo por aquilo que não é de Deus. Se você ficar com a sua mente desocupada, se você não ocupar o seu coração na guerra, onde é o lugar da guerra? Na casa de Deus. Ali é o local onde os reis devem descer para a guerra, para pelejar a guerra, para estarem ali em oração, em meditação da palavra de Deus, em comunhão com Deus, em jejum, em consagração. Os reis precisam descer para a guerra. Por que muitos hoje têm caído no pecado? Por que existem muitos homens de Deus que estão sendo seduzidos por Jezabel? O espírito de Jezabel, de acordo com a Bíblia, é o espírito da sedução. É o espírito que seduz o homem de Deus, levando-o à prostituição. Basta você olhar e você vai perceber e vai encontrar muitos homens de Deus caídos hoje. Quantas pessoas hoje estão caídas, estão prostradas, estão desanimadas diante do diabo, estão sendo pisoteados pelo diabo. Mas por quê? Porque ao invés de saírem para a guerra, ficam em suas casas. O que é isso? É quando você deixa de seguir a direção de Deus, quando você deixa de agir como rei e sacerdote diante de Deus,
e começa a buscar os seus prazeres aqui do mundo. O homem e a mulher de Deus não deve estar inclinado para as coisas desse mundo. Uma vez o Senhor Jesus disse que aqueles que amam as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. A nossa vida deve estar pautada na palavra de Deus. Você não pode dar lugar para que o diabo venha semear no seu coração desejos malignos que vão contra os princípios de Deus. E se você não vigiar, não ficar atento, o inimigo vai preparar uma Jezabel, um espírito de sedução para tirar você da presença de Deus. O diabo vai preparar uma Betseba para atrair os seus olhos para o pecado e vai levar você para longe de Deus. Porque quando estamos perto de Deus, nós temos abundância de alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Por que hoje muitos homens e mulheres de Deus estão frios, estão sem alegria? Porque não estão mais na presença de Deus. Mas não estão mais porque não vigiaram. Eles não deram a devida atenção àquilo que o Espírito Santo falava ao coração deles. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o que conduz o homem e a mulher de Deus em toda a verdade que eles devem andar. Mas ele não vai obrigar o homem a ir para a guerra. O Espírito Santo, ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. Ô homem de Deus, o seu lugar não é ficar até tarde fazendo hora extra o seu trabalho. Cuidado, não dê espaço para o diabo, para Jezabel, para o espírito sedutor. Não dê espaço para Betseba, o espírito da sedução, atrair você para o pecado e te conduzir para longe de Deus. Veja o que fala agora aqui no versículo seguinte. E aconteceu que a hora tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Esteja bem atento a isso. Entenda bem isso aqui, meu amigo. Preste atenção. Cuidado, nós não podemos dar espaço para o diabo nos seduzir. Se você acha que o diabo ele vai ficar assim, de braços cruzados, e não vai fazer nada para derrubar você, você está enganado. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O rei Davi, o lugar dele não era ali passeando no terraço da casa real. O lugar de Davi era lá no campo de batalha. Ele deveria estar lá, mas não estava. O seu lugar é na casa de Deus, não na sua casa. Passeando aí na sua casa, dando lugar ao diabo para encher o seu pensamento de coisas que não são de Deus. Quando nós não buscamos comunhão com Deus, quando não descemos para a guerra, o diabo vai preparar alguma coisa para atrapalhar o seu dia, para derrubar você, para levar você a cair no pecado, para fazer você entristecer a Deus. E você precisa agir com sabedoria. Não dê lugar ao diabo, meu amigo. Abra o seu coração e ouça o que o Espírito Santo está falando para você agora. Você era uma pessoa que cantava um louvor tão lindo na casa de Deus. Você já foi um obreiro, uma obreira da igreja. Você já foi pastor, pregador da palavra de Deus. Você era para estar na igreja, era para estar evangelizando, era para estar trabalhando, pregando a palavra de Deus, mas aonde você estava? Você estava no lugar errado, na hora errada. Igual Davi era para estar lá junto com os reis, porque aquele tempo era o tempo dos reis descerem para a guerra. E o que Davi estava fazendo, passeando no terraço da casa real? Ele estava ali ouvindo a carne e não o Espírito de Deus. E o que aconteceu? O diabo preparou uma mulher chamada Betseba, que era a mulher de Urias, quer dizer, servo de Davi, que nós já aprendemos sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista a mensagem do primeiro vídeo e você vai crescer no entendimento, você vai ser abençoado na palavra de Deus.
Agora nós estamos aprendendo que não podemos dar espaço para o diabo atrair os nossos olhos. Não podemos tirar os olhos da direção de Deus. Não podemos, meu amigo, minha irmã, deixar de descer para a guerra. Lembrem-se, somos reis e sacerdotes. E como reis, é tempo de descer para a guerra. Os reis, é tempo dos reis descerem para a guerra. É tempo dos reis descerem para a guerra na casa de Deus, em oração, em consagração, vigílias, meditação da palavra. Nós não podemos ficar em casa passeando no terraço, irmãos, esperando o diabo aparecer, às vezes em forma de uma mulher, de um homem, eu não sei, de uma proposta que você nunca deveria ter aceitado. Você precisa abrir o seu coração. Esteja mais atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu tenho certeza que se você entendeu essa palavra, você está abençoado. Se você compreendeu o que Deus está falando aqui para você, então levante-se como um verdadeiro rei sacerdote do Senhor e desça para a guerra. Não fique na sua casa, volte para a presença de Deus, onde é o seu lugar. Seu lugar é na casa de Deus, seu lugar é na sua igreja, meditando, orando, guerreando a guerra espiritual. Assim o diabo não vai ter oportunidade de enviar esses espíritos sedutores para atrair os seus olhos e tirar você da presença de Deus. Por isso que hoje os escândalos têm se multiplicado em muitos ministérios. Porque os ministros de Deus, ao invés de estar no altar pregando, estão aí só buscando os seus próprios prazeres carnais, cobiças e ambições, se tornam materialistas, começam a se tornar avarentos, vaidosos e vão abandonando os princípios da palavra de Deus e por isso são vítimas vulneráveis a cair em tentação de Jezabel, de Betseba, do espírito sedutor. E é por isso, meu amigo, que muitos homens de Deus estão caídos e prostrados diante do diabo. Eu quero pedir para vocês agora, meus irmãos, a todos aí que estão me assistindo agora, compartilhe essa mensagem com seus amigos nas redes sociais e acesse o meu site aqui, www.vivaagraça.com. E você vai encontrar muitas bênçãos de Deus. Aliás, você que está agora me assistindo, você talvez recebeu um compartilhamento dessa mensagem, desse vídeo. Então você pode acessar o site, porque quem já está assistindo a primeira vez, já está no meu site, Então eu quero que você me ajude a divulgar o meu site, Viva a Graça, e eu tenho certeza que a graça do Senhor Jesus vai chegar a muitas vidas e estas vidas serão transformadas, tá bom? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Todarabá lehitraot shalom. Que Deus abençoe, fique na paz e na graça de Deus.